Há uma tendência nociva que as pessoas tendem a agir sobre o efeito manada, que é aquele velho hábito de fazer uma coisa só porque os outros estão fazendo. Nesse vídeo eu vou abordar sobre os motivos pelos quais essa cegueira social acontece e como se previne disso. Portanto, acompanhe. Quando as pessoas concordam com uma mentira, isso não faz com que ela se torne uma verdade. Você já reparou que quando existe várias pessoas fazendo um círculo e olhando para um determinado local, a tendência é que outras pessoas cheguem próximo para se aglomerar também, verificar o que tem dentro desse círculo? Já verificou também como algumas pessoas que estão assistindo a um determinado espetáculo começam a bater palmas, induzidas pelo hábito de outras pessoas, mesmo que nesse espetáculo, naquele momento, não tenha acontecido nada de extraordinário que merecesse aplausos? Todos esses comportamentos coletivos que inconscientemente instigam as atitudes alheias é conhecido por prova social. Essa denominação foi dada pelo psicólogo estadunidense Solomon Asch em 1950. Naquele momento, de forma coletiva, perguntou a todos os presentes qual era o traço de menor comprimento. Os atores haviam sido instigados a responder que o menor traço, na realidade, era o maior, escrito no papel. Mesmo que a resposta dada pelos atores fosse claramente a mais errada, o experimento comprovou que 30% dos voluntários responderam a mesma coisa que os outros voluntários, disfarçados pelos atores, também responderam. Aquele experimento demonstrou como o comportamento e até as concepções humanas podem ser manipuladas. E o perigo de se fazer induzir que noções equivocadas de um determinado assunto possam ser aderidas por outras pessoas, mesmo que elas saibam que racionalmente aquela resposta ou aquele comportamento é equivocado. Um estudo realizado por um canal de televisão e publicado nas redes sociais mostra um outro experimento que atesta a pressão das provas sociais. No experimento realizado, uma pessoa entra no elevador e posteriormente alguns atores também entram logo em seguida. De repente, os atores se posicionam de um determinado jeito dentro do elevador. E o elevador não sai do lugar e ninguém fala nada até que a pessoa comum comporte-se do mesmo jeito que as demais. Uma coisa interessante que se observa nesse experimento é que nenhuma das pessoas chegou a questionar o motivo pelo qual todos os que estavam dentro do elevador teriam que ficar prostrados do mesmo jeito. E de forma passiva, comportaram-se como os demais por pura pressão social, sendo instigados a fazer o que os outros estavam fazendo, sem receber nenhuma ordem para isso. É muito comum sermos induzidos a comprar coisas no comércio apenas porque na propaganda aparece várias pessoas consumindo aquele determinado produto. Quem não se lembra daquele brinquedo chamado Giro Spinner, vendido como um brinquedo terapêutico para crianças com déficit de atenção e até como um suposto apetrecho anti-estresse para adultos. Aquele brinquedo era tão visivelmente inútil e imprestável em sua própria ideia, mas que acabou tendo boa vendabilidade à época,
que fora lançado porque teve forte pressão midiática como prova social. Observando com calma sobre os produtos que são vendidos em sua grande maioria no comércio, é possível facilmente perceber que muitos deles não são objetos de necessidade pela maioria das pessoas que os compram. Também que eles podem ser facilmente substituíveis ou simplesmente não comprados. É por esse motivo, inclusive, que um dos conselhos que muitos gurus de finanças dão às pessoas antes de consumirem é que as pessoas evitem comprar por impulso e que reflitam bastante antes de fazerem alguma compra. A prova social pode ser um mal que se esconde por detrás do terrorismo e do pânico instaurado em vários aspectos da nossa sociedade, como nas religiões, nas políticas e em várias ideologias e seitas propagadas em vários cantos pelos meios de comunicação. É interessante ressaltar que certas provas sociais podem paralisar culturas inteiras, trazer o caos social e até ocasionar suicídio coletivo em várias seitas. Eu poderia dar vários exemplos sobre esses casos em vários aspectos da nossa sociedade, desde religiões usadas para alienar pessoas e as fazer acreditar em dogmas que só proliferam violência, discórdia e segregações, até a influências ideológicas de falsos moralistas e autoridades que só se preocupam com os próprios interesses em alcançar e se manter no poder societário. Nesse momento é bom esclarecer que no passado da evolução humana, esse comportamento se demonstrou uma boa estratégia de sobrevivência. Imagine as pessoas há mais de 1000 anos atrás indo caçar numa floresta. Naquela ocasião, se, por exemplo, um determinado grupo de pessoas corressem para um determinado local, como se estivessem fugindo de algo, a tendência comum é que as outras pessoas também tivessem o mesmo comportamento. Naquela ocasião, ninguém ficaria parado para ver o que aconteceu só para depois correr. Depois, em um local seguro, as pessoas poderiam até refletir sobre se era necessário ou não correr, ou se haveria alguma outra forma de remediar aquele suposto perigo. Diante disso, o senso de sobrevivência foi criando um comportamento inato de fazer o que os outros fazem por pura e mera repetição. Essa preguiça mental, que até se justifica em situações de extrema urgência e grande perigo, é levada à risca em várias outras situações do nosso cotidiano, sem que paremos para pensar o cabimento lógico daquele comportamento que somos induzidos a ter. Nós podemos verificar as várias artimanhas das manipulações comportamentais alheias em vários aspectos da nossa sociedade, como na política, na mídia, nas religiões e assim por diante. Um outro âmbito em que as provas sociais ocorrem com muita frequência é nos ambientes de trabalho. Geralmente, quando um determinado grupo de pessoas cometem pequenos delitos ou tem um hábito de se comportar de uma forma decidiosa, de má fé ou de má vontade, geralmente induzem outras pessoas a fazerem os mesmos. Na iniciativa privada isso é mais mascarado, porém, no funcionalismo público brasileiro, é muito comum vermos pessoas trabalhando de forma decidiosa, preguiçosa ou com bastante ineficiência e inclusive até com má vontade, acobertadas tanto pela falta de fiscalização no trato como realizam seus trabalhos, quanto pela falta de punidade. Entretanto, não é porque um determinado grupo de pessoas está fazendo algo errado em um local que isso passa a ser certo. Uma hora as consequências disso vão chegar e cada um vai pagar individualmente pelos atos que cometeu, ou pelas mãos da justiça ou pelas mãos da lei do retorno, que é o que eu particularmente confio. O fato histórico mais mundialmente conhecido acerca da nocividade das provas sociais é justamente o surgimento do nazismo na Alemanha, também conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A ideologia nazista surgiu em 1920, aproveitando-se da grande crise econômica e política que acometia o país e incutiu no senso popular uma falsa noção de nacionalismo, mas que na realidade mascarava uma ideologia terrorista e ditatorialista que exterminou milhões de judeus, além de ciganos, negros e homossexuais nos campos de concentração. Mesmo sendo uma ideologia visivelmente atentatória à dignidade das pessoas, inclusive à vida de terceiros, boa parcela da população alemã aderiu àquela ideologia nazista por pura pressão social, além do medo da opressão política. Portanto,
É imprescindível que sempre façamos uma comparação entre o discurso proferido por aqueles que estão nos altos cargos do poder político e aquilo que de fato nós podemos constatar na prática. Eu vou deixar as fontes bibliográficas que me ajudaram a produzir o conteúdo desse vídeo na descrição. Eu espero que todas essas informações tenham sido úteis para você de alguma maneira e até o próximo vídeo.